em Lucas capítulo de número 7, um fariseu chamado Simão convida Jesus para a casa dele, para um jantar. E era um jantar para discutir ali, né, sobre teologia, sobre quem era o Messias. E quando Jesus entra naquela casa e ele está ali jantando com aquele fariseu, a Bíblia diz que uma pecadora, provavelmente uma prostituta, ela entra na casa e ela começa a chorar nos pés de Jesus. E ela chorava tanto que ela começou a lavar os pés dele com lágrimas e enxugar com o cabelo, e ela começa a derramar um perfume nos pés de Jesus. E aquele fariseu, ao ver aquilo, ele diz assim, na verdade ele pensa, poxa, se ele fosse o Messias, ele saberia que é uma pecadora que está tocando em Jesus. E quando Jesus entra naquela casa, quando ele é convidado para aquela casa, o homem que o convidou tinha expectativas em relação a Jesus. Ele convida Jesus para dentro da casa dele e ele tinha algumas expectativas em relação a Jesus. Ele queria que Jesus provasse para ele que ele era o Messias. Talvez aquele homem tinha uma expectativa de ver um milagre ali na casa dele, para que ficasse provado que ele era o Messias. Talvez aquele homem queria que Jesus explicasse o Antigo Testamento para ele, para que ficasse provado que ele era Jesus. Ele convida Jesus para a casa dele, cheio de expectativas. E a minha pergunta para vocês hoje aqui é: qual é a tua expectativa ao vir a este lugar? O que é que você está esperando? O que você quer do nosso convidado principal? Porque nós estamos convidando ele para passar esse final de semana com a gente. Qual é a sua expectativa em relação à visitação de Jesus, em relação à visitação do Espírito Santo, do Pai neste lugar? O que você quer? E aí, quando esse fariseu pensa isso, né? Olha, se ele soubesse que se ele fosse o Messias, ele saberia que é uma pecadora. Jesus conta para ele uma parábola e ele diz assim, olha, Simão, verso 43, verso 44, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Sabe o que Jesus estava dizendo a este fariseu? Ele estava dizendo assim, olha Simão, você me convidou para a sua casa e você tinha muitas expectativas em relação à minha visita. Porém, Simão, você esqueceu que eu entrei aqui e eu tinha expectativas em relação a você. O que eu quero dizer nesses primeiros minutos da nossa conferência, do nosso encontro, é que Jesus é o convidado principal e ele tem expectativas em relação à sua vinda neste lugar. Ele espera algumas coisas de você. Primeira coisa que ele espera de você, essa mulher, ela começa a chorar copiosamente. Você já imaginou alguém chorar tanto ao ponto da quantidade de lágrimas dá para lavar um pé? Essa mulher chorava copiosamente. Sabe o que Jesus espera de você nesse final de semana? Ele espera arrependimento da sua parte. Porque o choro daquela mulher era de arrependimento. Segunda coisa, ela começa a beijar os pés de Jesus. Sabe o que ele espera de você? Ele espera um final de semana de muita adoração a ele. Já imaginou alguém abaixado beijando os pés de uma outra pessoa? Isso é um ato de adoração profunda. É isso que ele espera de você. E terceiro, a Bíblia diz que ela derrama um perfume, o alabastro, perfume caro, aos pés de Jesus. E provavelmente era o mesmo perfume que antes, talvez dias atrás, ela usava para se perfumar, para atrair os homens. Era aquilo que ela usava para pecar. Agora ela está derramando aos pés de Jesus. Sabe o que ele espera de você nesse final de semana? Renúncias.
que você entregue aquilo que você acha que é tão precioso e que muitas vezes é o que te faz pecar. Coloque de pé no seu lugar. Vamos abrir esse nosso encontro falando com Ele. E eu queria que você colocasse algo no seu coração. Jesus, eu vim aqui, talvez até com algumas expectativas, mas eu quero suprir as tuas expectativas ao meu respeito. Porque deixa eu te dizer uma coisa, apesar de ser o Encontro Nacional de Solteiros, nós estamos num culto, e num culto a Ele. Nós viemos cultuar a Ele. Nós viemos dizer quão poderoso Ele é, quão glorioso Ele é, quão maravilhoso Ele é. Nós viemos aqui para levantar o nome dEle acima de todas as coisas. Feche seus olhos.